Olá, essa é a apresentação da disciplina de Tecnologias Web da PUC Minas 2020. Falar um pouco a respeito do framework Angular. Essa é a nossa agenda, com introdução, princípios da tecnologia, vantagens e desvantagens, curiosidades, uma apresentação sobre o cenário desenvolvido. O nome dos integrantes é Alexander Júnior, João Vitor de Ávila, Nemias da Silva, Pedro Henrique Guimarães, Rodolfo Soares. Bom, meu nome é Pedro, eu vou falar um pouco sobre os objetivos do trabalho. O trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória com o intuito de abordar determinados pontos sobre a ferramenta, passando pelo contexto da tecnologia, englobando seus princípios e história, nas comparações da utilização dela, falando sobre vantagens e desvantagens, colocando também sobre curiosidades da ferramenta e o cenário que vai ser desenvolvido nesse trabalho. O Angular atua sobre determinados princípios. Alguns deles são seus componentes, que são estruturas modulares que vão gerar suas próprias regras de negócio, o Two-Way Data Binding, onde ele possibilita a alteração simultânea dos elementos interconectados. É uma funcionalidade que tem uma força muito grande no framework do Angular, pois ela possibilita uma grande gama de possibilidades que o framework pode apresentar. E também ele trabalha com a arquitetura MVC, Model View Controller, onde permite a comunicação entre três partes, que é o modelo, a visão e o controlador. E, por último, ele trabalha com Single Page Application, onde permite apresentar mudanças de componentes sem recarregamento da página, uma função também muito importante no Angular. Olá, meu nome é João Vitor e eu vou falar um pouco sobre a fundamentação histórica do Angular. Uma breve linha do tempo. Em 2010, um funcionário do Google chamado Misco Havery tinha um projeto paralelo para tornar mais fácil o desenvolvimento de aplicações web que ele mesmo estava desenvolvendo. E esse projeto paralelo acabou culminando no AngularJS, que foi lançado em 2010 como um projeto open source. Em 2014 foi lançada a versão 2, o que preocupou um pouco os desenvolvedores, porque ele não seria compatível com a versão 1. Só para deixar claro, tem essa distância ali de 4 anos, né, de 2010 para 2014, por quê? O AngularJS ele não utilizava o padrão semântico de versionamento, aquele de Major, Minor e Patch. Então, por isso que tem essa distância aí de datas entre a versão 1, que é o AngularJS, e a 2, que passou a chamar apenas Angular. Ele passou a ser baseado em TypeScript e agregou novas funções que o AngularJS estava meio que ficando para trás no tempo mesmo, com o desenvolvimento aí das plataformas. E como ele passou a ser uma reescrita total em relação à versão 1, os desenvolvedores se preocuparam e começaram a desenvolver no Angular em versões beta, o que deixou eles um pouco preocupados, porque entre as versões beta tinham muitas mudanças e eles não conseguiam acompanhar isso. Por isso, vários desenvolvedores passaram para outras plataformas, né, e passaram até a escrever cartas públicas relatando essa experiência, por que eles não estavam usando mais e tudo. O que acontecia era que outras equipes, outros desenvolvedores iam pesquisar a respeito do Angular, achavam essas cartas e acabavam não optando por utilizá-lo, né? Isso aconteceu mais ou menos em 2015 e 2016, e em 2017 o Angular já estava bem mais desenvolvido, mais completo, mais estável, e essa total reescrita, que foi um caso de pânico inicialmente, começou a fazer sentido, né? E ele se tornou muito popular novamente. Aí essa imagem, ela mostra a quantidade de perguntas feitas no Stack Overflow sobre esses determinados assuntos aí. Então, na imagem central superior, a gente vê o Angular. A gente pode observar ali que a partir de 2016, 2017, aumentou muito o volume dessas perguntas, né? Que foi quando ele começou a se popularizar novamente. A contextualização e arquitetura do Angular, ele é baseado em TypeScript,
né, ele é desenvolvido e mantido pelo Google, como eu falei, foi um funcionário lá de dentro que acabou lançando ele, né? A arquitetura dele é baseada em pelo menos um módulo raiz, que habilita a inicialização e possui os módulos de bibliotecas. Os componentes, eles definem as visualizações, que são modificadas de acordo com os dados e a lógica da aplicação em questão. Esses componentes, eles usam serviços que fornecem funcionalidades e que são indiretamente relacionadas com as visualizações. E provedores de serviço, eles podem ser injetados como dependência, aumentando a modularidade e também a reutilização do código. Os serviços e os componentes, eles são classes com decoradores que definem o tipo e fornecem metadados para informar como que o Angular deve utilizá-los. Olá, pessoal. Eu sou o Alexander e agora vou falar sobre as vantagens e desvantagens do Angular. As vantagens. O framework, como é de costume, a ferramenta, o conceito de framework, ele sempre busca simplificar o desenvolvimento naquela ferramenta. As vantagens do Angular, como é um projeto robusto, ele tem uma documentação detalhada da ferramenta, então, apesar dessas diferenças de versões, é tudo muito bem documentado, então os desenvolvedores têm um arcabouço para consultar e tirar suas dúvidas sobre a ferramenta. Tem o Single Page Application, o SPA, que permite que todos os componentes que estão sendo visualizados na página web, eles possam se moldar e mudar de estado e de forma, sem que a página precisa sofrer um refresh. Tem os testes unitários implementados na ferramenta, então é muito mais fácil o desenvolvedor testar os componentes, o que ele está desenvolvendo. O HTML é separado do JavaScript, não é um documento só, então facilita a manutenção dessas aplicações. E o Angular, ele permite a manipulação direta no DOM através da ferramenta. As desvantagens. As desvantagens passam por essa complexidade na troca de versões, que sofreu grandes mudanças. Então a sintaxe ela é um pouco complexa. A curva de aprendizado, como tem muitos componentes que estão aplicados no framework, ele tem uma curva de aprendizado maior. E a diferença entre as versões, como foi falado pelo João, entre o AngularJS, o 2 e entre as versões, tem as diferenças de sintaxe e isso traz um pouco de dificuldade, mas isso vem sofrendo cada vez menos com essa unificação e a estabilidade que a ferramenta vem incorporando durante os anos aí, principalmente de 2017 em diante. Cenários indicados de uso. Pelo estado de flexibilidade que a ferramenta tem, ela permite desde projetos mais simples a projetos mais complexos pela escalabilidade que a ferramenta tem. Então, os componentes eles vão sendo agregados, possibilitando projetos maiores ou menores. Bom, vou falar sobre algumas curiosidades do Angular. A versão atual do Angular é a 9.0, que está disponível desde o dia 6 de fevereiro desse ano. As outras versões, a 4.0, a 5, a 6 e a 7.0 não estão mais disponíveis. Um ponto importante é que eles lançam versões principais a cada 6 meses. E como o Alexander mesmo disse, as versões anteriores que têm certos defeitos são corrigidas através de novas versões implementadas. E algumas empresas que utilizam no mercado mundial atualmente são a Nike, a Google, o YouTube, o Telegram, a AWS, a Udemy e o PayPal. Single Page Application. Bom, o Angular, ele trabalha sobre o desenvolvimento de diversos módulos, que leva em consideração a unidade de aplicações como um todo. Quer dizer que cada componente deve ter sempre uma única responsabilidade. O Single Page Application, ele trabalha baseado em serviços, onde ele não carrega o conteúdo de uma página, mas ele utiliza de diversas porções de acordo com o que é solicitado pelo usuário. Então, na ilustração, a gente vai começar a perceber que o usuário ele faz uma ação no módulo de visualização. Após essa solicitação do usuário, o controle ele prepara esses dados que vão ser exibidos na tela. Ele tende a buscar ver se essa solicitação pode ser retornada para o usuário.
O controle faz essa requisição para o servidor, onde ele verifica se esses dados são válidos para serem retornados para o usuário que fez a solicitação. Após o controle receber a análise dessa requisição, ele prepara os dados que vão ser exibidos para o usuário. E no módulo de visualização, os que foram preparados, eles são enviados, o usuário recebe a requisição e a solicitação dele é concluída. Oi, meu nome é Neemias. Para finalizar, eu vou mostrar um pouco da parte prática aqui, do que foi desenvolvido para esse trabalho, né? Então a gente usou o Postgres como banco de dados. Além disso, a gente usou duas APIs para gerar os dados dos nossos usuários, né? Tem essa Random User API, que ela gera foto, nome, e-mail, telefone, idade de um usuário fictício. E a gente usou também Country Flags para pegar a nacionalidade que a gente gera aqui e transformar numa bandeira da nacionalidade desse país aqui. Então, esse é o sistema que a gente desenvolveu, uma lista de contatos. Antes de mostrar o front aqui, eu só vou dar uma passada rápida no back-end. Então, esse é o nosso back-end. A gente usou Java, utilizando o framework Spring, né? Então, aqui é o controlador, a gente usou a arquitetura MVC. Então, tem o controller, o model, o repository e o service. O MVC sem o V, né? Na verdade, a parte da view fica com o Angular mesmo. Então, aqui a gente tem os verbos HTTP mapeados. Aqui no nosso pacote model, a gente tem nossa entidade, então nossa entidade principal é o contact. A gente mapeou com base no resultado da Random User API, então eles mandam o e-mail, o name, o gender, o register, que é a forma deles mandarem a idade aqui. Eles mandam o telefone, a foto, que são na verdade 3 URLs, cada uma com um tamanho diferente de foto, né, do usuário. A gente tem a nacionalidade do usuário e se ele está favoritado ou não, esse campo a gente adicionou. A gente usou o JPA Repository para fazer a implementação da modelagem, né, no banco de dados, o ORM. Então a gente só passou a entidade aqui e o ID. Então esse aqui é o nosso banco, é um banco local aqui no Postgres mesmo. Então dá para ver as tabelas que foram criadas aqui. E se eu faço um select na tabela principal, né, a tabela de contato, a gente tem aqui todos os dados fictícios dos meus usuários que já foram salvos aqui na minha tabela. E como a gente está estendendo o JPA aqui no service, a gente já tem todos esses métodos aqui à nossa disposição, né? Então, a gente acessa o repository e o save all, save, find all, delete by, todos esses caras já são do JPA, a gente não precisa implementar nada disso. Aqui em cima a gente tem a chamada da API, então a gente tem um web client aqui fazendo um get nessa URL aqui, e ele recupera o body e ele converte esse body para um contact DTO, porque a Random User API ela manda mais algumas informações além da lista de results, que é o que eu preciso. Então, aqui a gente precisou fazer um DTO para mapear esses caras da forma que a gente queria. Então, agora eu vou mostrar aqui o front-end. A gente tem basicamente dois componentes aqui. Eu vou mostrar também depois como é fácil mexer com os componentes aqui no Angular. Mas a princípio a gente tem dois componentes aqui. Um é o navbar, que tem a minha barra de navegação aqui, tem o ícone da PUC, enfim. E aí eu tenho uma lista de contatos aqui embaixo, né? Então eu posso filtrar aqui a minha lista de contatos. Eu posso favoritar um usuário, posso desfavoritar um usuário, e ele mostra aqui. Posso também excluir um usuário, então vou excluir o Luiz aqui. Ele mostrou que excluiu, reparem que a lista já foi atualizada. A gente tem também uma parte de adição de contatos, então aqui ele sugere uma série de 20 usuários fictícios gerados lá. E a gente pode adicionar eles aqui. Então vamos adicionar o Mark aqui. E se a gente vier aqui e pesquisar agora Mark, está aqui o Mark, vamos até favoritar ele aqui. Bom, é interessante mostrar um pouco da parte técnica aqui agora, eu vou abrir o console aqui. Aqui a gente tem os elements, né? E aqui dentro é legal ver o seguinte, eu tenho uma tag AppRoot aqui. Então dentro da AppRoot eu tenho uma AppNavbar, um Router Outlet e um terceiro componente aqui que é o Contacts, né? Então, como é que funciona o Angular? Para executar o SPA, o Single Page Application, a gente tem esse Router Outlet aqui, né? Então, o Router Outlet, o que ele faz? Com base na rota que está aqui em cima, contatos, ele carrega o meu componente. Então, dentro do AppRoot eu tenho o Router Outlet e em cima dele eu tenho minha navbar. Então, a navbar ela é carregada sempre.
independente da minha URL aqui. O meu App Contacts ele é carregado com base na rota. Então, vocês vão ver aqui que se eu trocar, então, em outro site aqui, ó, esse aqui é o Bootstrap, o site do Bootstrap genérico, eu peguei só como exemplo. Se eu clicar aqui, ó, 1, 2, 3 e cliquei, ele vai recarregar a página. Ele fez a requisição para o servidor e aí beleza, trouxe os dados aqui. Vocês viram que tem um delay, né? No Angular isso não acontece. Como o componente ele só é trocado aqui em tempo real mesmo, né? Ele só precisa dos dados para preencher aquele componente. Então, o delay que vocês vão ver aqui é realmente só da minha internet recebendo os dados do servidor. Então, olha só, eu vou selecionar aqui os meus contatos. Isso aqui é um componente, essa barra de filtragem e a lista de contatos. E assim que eu clicar aqui no adicionar contatos, isso vai ser trocado. Então, 1, 2, 3. Assim que eu cliquei, ele já trocou. O delay que teve é realmente da minha internet recebendo os dados aqui, mas a troca de componentes, a navegação entre as páginas do seu sistema, entre os componentes, na verdade, do seu sistema, é basicamente instantânea, né? Então agora vamos mostrar como que seria fácil adicionar um novo componente, né, no meu sistema. Então digamos que eu quero adicionar um footer agora em todas as páginas do meu sistema. Então aqui eu vou fazer um comando, eu derrubei o servidor, vou fazer um comando agora para gerar um componente. Então, ng generate component, dentro da pasta components, eu vou gerar um footer. Então, vamos executar esse comando. Ele vai criar para mim um componente, aquela estrutura básica de 3 arquivos, né? Que são o HTML, o CSS e o TypeScript. Ele criou aqui também um arquivo de teste. E vou mostrar aqui, então, o HTML do footer é só esse cara aqui, por enquanto, para mostrar que ele está funcionando. Mas digamos que eu queria usar esse footer agora no meu sistema inteiro. Então, é só eu ir no meu App Component HTML. E aí eu vou precisar também do meu seletor. Então eu vou vir aqui na parte lógica e vou copiar aqui o meu seletor. E agora a gente pode vir aqui. Eu vou colocar aqui uma tag com o seletor dele. Então ele já reconheceu aqui. Eu vou salvar e vou subir de novo o servidor aqui com o comando ngs. Então agora é só esperar. Eu vou avançar um pouquinho o vídeo nessa parte para ele carregar aqui todos os componentes. Então prontinho, ele já até me falou aqui que ele abriu na localhost 4200. Então vou dar um Ctrl clique aqui. Então vamos ver aqui. Tá aqui o footer funcionando, né, em todas as páginas do meu sistema. Então se eu for aqui na adicionar, tá aqui o meu footer também. Esse é um exemplo simples, mas com certeza vocês já visualizaram o poder que isso te dá, né? Lembra que você pode usar isso não só globalmente, né, mas você pode usar dentro de outros componentes também. Você pode chamar outros componentes. Então se eu quisesse criar um calendário aqui, eu poderia simplesmente adicionar aqui embaixo um outro componente e essa página específica já teria um calendário aqui embaixo, por exemplo. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado e obrigado. Só lembrando que o GitHub do projeto, tanto do back quanto do front, vão estar na documentação, então tanto no slide quanto no artigo. E não esquece de comentar para ganhar os pontos lá. Obrigado.